Olá, bom dia. O meu nome é Pedro Póvoa e sou regente da Unidade Curricular Doentes com Infecção, e o que nós vamos ver hoje são uma série de vídeos sobre como se processam amostras para a microbiologia. Vamos começar por uma amostra respiratória e para isso quem nos vai fazer todo o percurso aqui no laboratório é a doutora Cristina Toscano, que é a responsável pelo Laboratório de Microbiologia do SLO. Ok, então começamos por uma amostra respiratória. As amostras respiratórias podem ser de vários tipos, elas não são todas trabalhadas da mesma maneira. Vamos falar apenas de um tipo de amostra respiratória, que é a expectoração. Vamos começar aqui por ver onde é que se trabalham as amostras, que é numa câmara de fluxo laminar, que é esta estrutura que está aqui e que garante que o ar, todo o ambiente no interior é estéril e, portanto, nós podemos abrir os recipientes onde vêm as amostras e temos a garantia que não estamos a introduzir nenhum tipo de poeiras dentro da amostra e temos também a garantia que o técnico que manipula essas amostras não se vai infectar ou não se vai contaminar com nenhum tipo de micro-organismo que possa estar presente na amostra. Portanto, as câmaras de fluxo laminar protegem quem trabalha e protegem a amostra. Então vamos ver como é que se faz uma sementeira de uma expectoração. Numa amostra respiratória, é colhida para um recipiente sem qualquer tipo de meio de transporte e a amostra é sujeita a um exame direto decorado pelo grão e a exame cultural. Utilizamos a ANSA para espalhar a amostra e utilizamos uma técnica de sementeira por quadrantes. E o objetivo é espalhar a amostra de maneira que no final, depois da incubação, no final nós consigamos ter colónias separadas, isoladas, de maneira a podermos identificar os vários tipos que possam existir. Os meios que nós utilizamos são os meios adequados para identificar os principais patogénicos respiratórios. Neste caso utilizamos uma gelose de sangue, uma côncave, que é o que está agora a ser semeado, e uma gelose para hemófilos, porque os hemófilos não crescem nem na gelose de sangue, nem numa côncave. Para além destas culturas, vai ser feito a seguir um esfregaço, que é um esfregaço fino da amostra, para depois se corar pelo Gram e pelo Zilnilson, caso seja pedido a pesquisa de Mycobacterium tuberculosis. Agora está-se a fazer o esfregaço, ou vai-se fazer o esfregaço. São feitas duas lâminas. A expectoração é uma amostra espessa, precisa de ser transformada num esfregaço fino e por isso é feita com esta forma. Os esfregaços têm que ser fixos e secos e fixados e depois são corados numa máquina, num equipamento que temos noutra sala. Depois de semeadas, as placas vão ser colocadas numa estufa a uma temperatura de incubação adequada. Estas estufas estão a 37 graus, que é a temperatura do corpo humano. Os micro-organismos patogénicos que nos infectam também crescem, têm uma temperatura ideal de crescimento a 37 graus. E estas estufas são também enriquecidas com CO2, porque a maior parte dos micro-organismos tem um crescimento privilegiado na presença de CO2. Portanto, desenvolvem-se mais rapidamente e as colónias são visíveis num mais curto espaço de tempo. Portanto, ao fim de 24 horas, quando nós temos as culturas, nós fazemos a identificação e fazemos o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. O equipamento que nós utilizamos é um equipamento semi-automatizado e vamos fazer este teste por um método de microdiluição. O antibiótico está diluído numa suspensão e cada um destes alvéolos transparentes tem um antibiótico numa determinada concentração. E o mesmo antibiótico existe em vários alvéolos em concentrações progressivas, normalmente são concentrações duplas. Por exemplo, se a amoxicilina estiver aqui na vertical, ela poderá estar, isto depende do micro-organismo que nós estamos a testar, mas a amoxicilina pode estar numa concentração de 0,5, depois 1, depois 2, depois 4, 8, portanto, sempre em concentrações duplas. Esta carta já vem preparada com os antibióticos
adequados. Neste caso, vamos estudar o TSA de um bacilo gram-negativo, de uma enterobacteral, e estas cartas já têm os antibióticos pré-definidos. Nós vamos fazer uma suspensão bacteriana que vai ser aspirada, portanto um líquido onde as bactérias estão em suspensão, vai ser aspirado e as bactérias vão entrar nestes alvéolos todos, portanto a suspensão vai entrar nestes alvéolos. E depois é preciso incubar esta carta, isto chama-se uma carta, é preciso incubar para que os micro-organismos se multipliquem, ou pelo menos tentem. Se eles forem sensíveis ao antibiótico, vão morrer, não vão ter possibilidade de se multiplicarem e não vai haver crescimento. Portanto, o alvéolo vai se manter transparente. Se eles são resistentes ao antibiótico, vão crescer nestes alvéolos e vai ficar turvo. O equipamento depois vai ser o equipamento que tem por base uma estufa e um leitor por turbidimetria, portanto, que vai avaliar a luz que passa, a luz que é emitida, a luz vai atravessar a célula e vai ser lida à luz que chega. Se o alvéolo é transparente, a luz que é emitida é igual à luz que chega. Se o alvéolo for opaco, vai reter luz e, portanto, a luz que chega ao detector é inferior e, portanto, é assim que nós sabemos se houve crescimento ou se não houve crescimento. Outra informação que este teste nos dá é a concentração inibitória mínima, porque, como temos concentrações seriadas, nós podemos saber que a bactéria não cresce ao contrário, a bactéria cresce, por exemplo, em concentrações baixas do antibiótico, mas chega a uma altura em que ela já não cresce a partir de determinada concentração. Portanto, a concentração mais baixa do antibiótico que inibe a multiplicação bacteriana é o tal MIC, ou a concentração inibitória mínima. Portanto, amanhã, se eu fizer o teste hoje, amanhã eu tenho a leitura deste TSA e eu sei qual é a sensibilidade, o intermédio ou o resistente para cada antibiótico que é testado. Então vamos fazer a técnica. Faz-se uma suspensão no líquido apropriado. Esta suspensão está padronizada, ou seja, tem uma concentração definida, e é isto que estamos aqui a verificar neste equipamento, neste pequeno módulo aqui assim, é qual é a concentração daquela suspensão. Acertamos essa suspensão para o valor adequado e depois vamos então inocular aquela carta. A suspensão feita está neste tubo, aqui assim está um tubo sem nada e o próprio equipamento vai pipetar daqui para aqui e depois a carta vai fazer a aspiração automática dessa suspensão para depois prosseguir todo o processo de incubação. Depois da carta pronta, é colocada no equipamento e o equipamento vai incubar e amanhã fará a leitura. Este processo leva no mínimo 16 horas, para algumas bactérias leva 18 horas. Portanto, só no dia seguinte, depois de executado, só no dia seguinte é que temos os resultados. Não há nenhuma hipótese de ter o resultado antes, porque as bactérias não tiveram tempo de crescer o suficiente para se poder fazer a leitura. Portanto, são sempre no mínimo 16, 18 horas para se ter a leitura do TSA. Isto é o espectro de uma identificação e isto depois é comparado com uma base de dados e é feita a pesquisa do espectro que melhor se sobrepõe a este e a identificação é sugerida com um grau de segurança que tem a ver com a semelhança com o espectro da base de dados. Este parece ser de uma serrácea. A maior parte dos TSAs executados são feitos no equipamento automatizado, mas algumas situações exigem técnicas que nós temos que fazer de uma forma manual. Um desses exemplos é uma técnica que permite também identificar o MIC ou detectar o MIC. É uma técnica manual e nós necessitamos destas técnicas quando o equipamento não tem essa metodologia na sua capacidade de execução. Portanto, nós temos cartas adequadas para algumas bactérias e os antibióticos são aqueles que estão nas cartas. Quando temos uma bactéria que é rara e, portanto, não existe um TSA comercializado, ou quando precisamos de um antibiótico extra que não está na carta, nós temos que fazer esse teste de uma forma manual, clássica, como se fazia antigamente. Temos dois tipos de técnicas manuais. Temos uma que utiliza o e-teste, que é este que eu tenho aqui na mão, em que vamos fazer uma técnica chama-se de gradiente de difusão, em que o antibiótico está impregnado nesta tira e em várias concentrações, em concentrações duplas. Está muito concentrado aqui no topo e está menos concentrado na base.
Esta placa foi ontem semeada com uma bactéria que nós estamos a estudar e estamos a testar a sensibilidade ao linezolide de um Staphylococcus aureus. Ao fim de 24... portanto, ontem foi semeada a placa e foi colocada à tira. Foi para a estufa, normal, 37 graus centígrados de um dia para o outro, e hoje estamos a ler o crescimento. E o que é que observamos? Há crescimento da bactéria numa zona da placa e há aqui um halo de inibição. Esse halo de inibição é maior no topo, porque o antibiótico está mais concentrado, e este halo vai se tornando mais estreito na base, porque o antibiótico está menos concentrado. E isto permite-nos ler qual é a concentração inibitória mínima, que é o valor mais baixo que inibe o crescimento. Portanto, é uma técnica manual, é uma técnica de difusão na placa, não é como a outra técnica que nós vimos, que era de diluição em caldo, mas permite-nos obter o MIC e classificar a partir do MIC se a bactéria é sensível, intermédia ou resistente. Outra técnica manual que nós temos é esta, que é uma técnica de difusão em disco, mas não com tiras, mas sim com discos. Portanto, cada um destes discos está impregnado com um antibiótico numa concentração definida. Da mesma maneira também, isto foi semeada a placa ontem, os discos foram colocados ontem e a placa foi para a estufa. E 24 horas depois nós vamos ler o que é que aconteceu e verificamos que temos vários halos de inibição à roda dos discos e esses halos têm tamanhos diferentes. Então, como é que nós fazemos a interpretação? Nós temos que medir o diâmetro dos halos e vamos avaliar numa tabela pré-definida esse diâmetro, essa distância, a que categoria corresponde, se é um sensível, se é um intermédio. O intermédio não se diz, se é um sensível, se é um sensível de elevada dose ou se é um resistente. Portanto, não basta ter ou não ter halo, é preciso medir o halo e ver a leitura numa tabela. Esta chama-se uma técnica de difusão em disco. Portanto, o antibiótico está em disco e difunde na placa. Portanto, é uma técnica de difusão em disco. Aqui assim temos uma hemocultura. Enquanto nas outras amostras, nós escolhemos as amostras à cabeceira do doente, elas vêm para o laboratório e é no laboratório que são processadas, a hemocultura tem uma pequena variante, é que o sangue colhido é de imediato colocado numa garrafa que tem um líquido e esse líquido é um meio nutritivo para os micro-organismos. Portanto, o sangue é inoculado diretamente nestas garrafas e os micro-organismos, se presentes, começam de imediato a multiplicar-se. No laboratório, essa garrafa é incubada numa estufa e, quando positiva, quando há crescimento de micro-organismos, isso é detectado de uma forma automática e nós depois vamos passar esse meio líquido para um meio sólido, porque só nos meios sólidos é que nós conseguimos ver que tipos de colónias é que existem. Isto é o que se está a fazer aqui. Esta garrafa foi uma garrafa que deu uma positividade no equipamento, portanto há micro-organismos presentes que não sabemos quais são olhando só assim para a garrafa, então vamos passar para os meios sólidos que vão ser incubados na estufa e vamos fazer um esfregaço corado pelo gramo. O esfregaço é visto rapidamente, daqui a 20 minutos já estará corado e podemos ter a noção de qual o tipo de micro-organismos que estão presentes. Os meios de cultura já demoram 24 horas até revelarem o procedimento. Portanto, enquanto o gramo me permite dar um resultado hoje, o exame cultural só me permite ter resultados amanhã. Ok, então, as garrafas de hemocultura, quando chegam ao laboratório, já vêm inoculadas com o sangue do doente e são colocadas neste equipamento, que é uma estufa, que tem aqueles alvéolos, cada garrafa vai para um alvéolo e o equipamento tem um leitor que vai ler os códigos de barras da garrafa e vai ler o fundo da garrafa, que tem um detector, o fundo da garrafa tem um detector de produção de CO2. E para que é que isso serve? Quando há desenvolvimento bacteriano, quando há crescimento de bactérias, elas vão consumir oxigênio e libertar CO2. E esse CO2 vai reagir com o fundo da garrafa e vai alterar a cor. Portanto, aquilo que o equipamento faz é
de uma forma muito frequente, eu penso que é de 10 em 10 minutos, ele vai ler esta cor do fundo da garrafa e vai detectar uma mudança de cor que corresponde a um crescimento bacteriano. Quando detecta essa mudança de cor, dá um alarme e nós vamos à procura dessa garrafa que tem um alarme. Portanto, como ele tem o leitor de código de barras, ele sabe qual é a célula que detectou uma garrafa positiva e nós sabemos qual é a célula e mandamos o equipamento despejar essa garrafa e vamos estudar que bactérias é que estão nesse meio líquido. Claro que, olhando para a garrafa, nós não sabemos nada, portanto temos que semear nos meios sólidos, fazemos um gramo e depois é que sabemos qual é o micro-organismo que pode estar envolvido. O tempo de incubação, ele incuba durante 5 dias, neste momento ele fez a leitura e ao fim de um dia, mais de 24 horas, ele detectou que houve uma alteração de pH, altera a cor deste indicador e dá uma leitura muito alta, uma diferença muito alta, e então diz, olha, esta garrafa é positiva. E agora vamos estudar essa garrafa, vamos passar para Geloceira, para Maconca e fazer um gramo. Porque olhando assim não sabemos nada. Portanto, temos que fazer a sementeira clássica. Este sistema de incubação das garrafas de hemocultura pertence a uma determinada casa comercial que tem as garrafas próprias para caberem nos alvéolos. Portanto, as garrafas do nosso hospital são estas, outros hospitais poderão ter garrafas de hemoculturas diferentes. Mas seja qual for o sistema, há sempre mais do que um tipo de garrafas. Aqui elas estão identificadas, os vários tipos de garrafas, pelas cores das tampas. Quando precisarem de saber para que é que serve cada uma das garrafas, basta lerem o que é que diz no rótulo. E vão ver que umas são para aeróbios, que são estas neste caso, outras são mais dedicadas para a pesquisa de anaeróbios e depois há outras que têm menor quantidade de líquido do meio de enriquecimento e que são garrafas para hemoculturas em pediatria. E o objetivo é não diluir a amostra pediátrica. Como o sangue colhido numa criança é muito menor, o volume é muito menor, não podemos inocular uma pequena quantidade de sangue numa grande quantidade de meio de enriquecimento, porque isso vai diluir a amostra e vai atrasar a detecção do crescimento. Portanto, uma pequena quantidade de sangue é inoculada numa menor quantidade de meio de enriquecimento. É a única coisa diferente que estas garrafas pediátricas têm. Como veem, há sempre naturalmente um volume máximo de sangue que se pode inocular e isso é uma proporção em relação ao volume de meio de enriquecimento que aqui está. Uma garrafa destas comporta no máximo 10 ml de sangue. Ora, uma hemocultura deve ser colhida 20 ml de sangue. O que significa que uma hemocultura são 2 frascos destas garrafas. 20 ml de sangue devem ser distribuídos por 2 garrafas e nós chamamos hemocultura ao volume de sangue colhido numa flebotomia. Portanto, uma garrafa não é uma hemocultura. Uma hemocultura é todo o sangue colhido numa flebotomia. Se colherem 30 ml e distribuírem por 3 garrafas, isso é uma hemocultura. Se colherem 10 ml e só houver uma garrafa, isso é uma hemocultura. Mas a identidade, aquilo que define a hemocultura é todo o volume colhido numa flebotomia. Agora vamos semear uma urina. O reservatório, o recipiente também é um recipiente seco esterilizado, que contém a urina e vamos transferir uma pequena quantidade para as placas. Essa quantidade de urina que nós transferimos é aquela que existe na ança de 1 microlitro. Esta sementeira é diferente da sementeira de quadrantes, isto é uma sementeira por esgotamento com uma estria central e o objetivo é espalhar de forma uniforme em toda a placa, portanto espalhar a urina em toda a placa de uma forma uniforme. Nas urinas não fazemos grame e é só este o processamento. As placas vão para a estufa e são avaliadas no dia seguinte para crescimento. Reparem que a ança é uma ança muito pequena, tem uma quantidade mínima, portanto é com aquela ança que nós semeamos, com a branca, tem um aro muito pequeno onde cabe 1 microlitro de amostra. E como nós sabemos a quantidade exata que semeamos,
É por isso que no final damos o resultado em concentração em unidades formadoras de colónia por microlitro, desculpem. Depois de semeadas, as placas vão ser colocadas numa estufa a uma temperatura de incubação adequada. Estas estufas estão a 37 graus, que é a temperatura do corpo humano. Os micro-organismos patogénicos que nos infectam também crescem, têm uma temperatura ideal de crescimento a 37 graus. E estas estufas são também enriquecidas com CO2, porque a maior parte dos micro-organismos tem um crescimento privilegiado na presença de CO2. Portanto, desenvolvem-se mais rapidamente e as colónias são visíveis no mais curto espaço de tempo. Todas as placas semeadas hoje serão verificadas amanhã à procura de crescimento de colónias, que depois serão identificadas e será feito o TSA dos micro-organismos encontrados e valorizados. As de incubação, nós conseguimos detectar colónias evidentes nos meios de cultura e conseguimos ter colónias isoladas. E percebemos nesta cultura que só há um tipo de colónias, são todas iguais, têm características numa conca e são fermentadoras da lactose. E agora vamos fazer a identificação e o TSA. Isto era uma sementeira de uma urina. Estas colónias são quantificadas. A urina era a tal que nós semeávamos com uma ânsa de 1 microlitro. E quantificamos as colónias. Isto tem um valor acima daquilo que é considerado patogénico e, portanto, vamos estudar estas colónias que são fermentadoras da lactose. Vamos fazer a identificação e TSA, teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. A identificação é feita de uma forma com equipamento, com uma tecnologia rápida, que é o Malditoff, e que permite ter a identificação em cerca de 5 a 10 minutos, que é isso que vamos ver agora. Portanto, a estirpe, uma pequena porção da colónia foi colocada nesta lâmina, é colocada um líquido por cima, uma matriz por cima desse pequeno inóculo e agora esta lâmina é levada ao equipamento para identificação. Uma lâmina destas, neste equipamento, serve para fazer várias identificações, cada círculo destes permite uma identificação. Portanto, a lâmina é colocada no equipamento que vai ler a estrutura proteica da bactéria através da emissão de um raio laser que vai, enfim, depois vêm as metodologias, mas que vai excitar todas aquelas proteínas e fazê-las migrar num tubo com um campo magnético e isto permite obter umas impressões digitais, podemos dizer, de cada bactéria. Portanto, o espectro do seu conteúdo proteico é muito específico de cada bactéria e esta capacidade de identificação é tão perfeita quase como a identificação por biologia molecular. É a técnica que mais se aproxima da identificação por biologia molecular.